Sejam bem-vindos a mais um Book of Brain, Entre a Espada e o Cajado. Tá vendo aí, Brunão? Botamos ali Sim, Entre a Espada e o Cajado. exatamente. Book of Brain 4.1 e a gente vai conversar sobre as Brumas de Avalon. Brunão, cara do resumo, já tá aí do outro lado na linha. Fala pra gente aí, Brunão, o que é as Brumas de Avalon? As Brumas de Avalon, né, vai contar toda a história desde o nascimento do rei Arthur, né, e é a história mais pela perspectiva das mulheres, né, que fazem parte da vida dele, né. Então, Sim, bem resumida é isso. sim, e aí eu já começo dizendo aqui minhas impressões, né, dessas 101 páginas. Cara, eu tô gostando, assim, tô achando legal, principalmente porque pega ali o início, né, o início não, antes da história de Antes do Arthur, né, antes do Arthur de fato aparecer ali com a história da mãe dele, né, Igraine, isso. e isso tá sendo legal, assim, tá sendo interessante, tá sendo um livro gostoso de ler. Hoje eu corri aí para ler as últimas páginas, quase que não deu tempo, fiquei enrolando. Mas tá interessante até agora, assim. Não consegui extrair muita coisa dali, mas você prometeu, Bruno, que ia ter, né? Um bocado de coisa aí para Tem, falar, então tem bastante. você praticamente vai liderar. Mas aí, e para você, Brunão? Você tá relendo, né? Como é que tá sendo reler e tá percebendo alguma coisa diferente que você não estava percebendo antes? Sim, é uma leitura bem gostosa, rápida, né? Eu li bem rapidinho e o que eu percebi que eu não dei muita atenção antes, né? Vai bem no que eu trouxe para falar, né? Que o ponto central de tudo, né? Nessas primeiras páginas, você vê muito da cultura e da religião, né? Sim, tem Então, bastante. isso, exatamente. Então, os pontos dentro disso que eu vou trazer, né? O primeiro ponto, você vê que as principais pessoas envolvidas ali, elas já têm um papel, né? Porque hoje em dia você tem liberdade, né? Eu, na maioria das vezes, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E você vê que antigamente, né? Nessa era medieval, as pessoas não tinham muita escolha, né? Então, Principalmente as mulheres, né? principalmente as mulheres, né? É um outro ponto que eu vou chegar, né? Então, você já é apresentado ali a Igraine, né? Você vê que é uma moça ainda, né? 19 anos Sim. e que há 5, né? Já está casada com o Duque da Cornualha, que se chama Acho que é 4 Gorlois, anos, né? 4 anos né? só. 4 anos, isso. Ela casou com 15, Sim. né? E você vê que o próprio casamento dela já foi um papel decidido nem por ela, né? Que Uhum. foi decidido ali pela irmã dela, a Viviane, que é a Senhora do Lago, né? E você vê assim que é um título importante, né? Que Sim. ela é a top ali de Avalon, que também, mesmo assim, mesmo tendo esse título, a importância também já é um papel estabelecido, né? E Uhum. aí o livro vai contando um pouco a vida da Igraine, a vida da Viviane, a vida da Cornualha, do Gorlois, né? O Duque de Cornualha. E você Uhum. vê que todos têm isso em comum, né? Tem papéis bem definidos e na maioria das vezes não é opcional, né? Justamente por causa da cultura deles, né? Eu acabei destacando isso, assim, logo no início, né? Que foi o fato da Igraine ter sido obrigada a casar, né? E ali tinha não só
uma ordenança ali, né, da parte da irmã, que para ela era uma pessoa que tinha exercia algum poder sobre ela, né? Então por isso ela acaba obedecendo, acredito. Mas também tem uma coisa assim, meio que tem um compromisso com o destino, né? Ela tem que seguir algumas coisas ali que a irmã fala para cumprir esse destino. E é aquele negócio, quando o destino tá aí definido, né? Enfim, já tá tudo certo, não tem nem surpresa, né? Você vê que a Igraine, né, ela transparece que ela nunca de fato teve um controle sobre a própria vida, né? Então fica mais fácil, né, da Viviane exercer aquele controle, né, e dizer assim, você vai fazer isso, isso e isso. Uhum. E ela vai, sem ter certeza de nada, né? Porque a única referência que ela tinha era a Viviane, né? Porque ela comenta, né, que a mãe dela morreu e quem é a mãe, é a irmã, é deusa, né? É a Viviane. Então é meio que é outro ponto que eu já vou chegar. É uma lavagem cerebral, né? Porque antigamente as pessoas também eram muito mais supersticiosas, né? Você vê que é um assunto bem recorrente nessas primeiras 100 páginas, Sim. Né? É uma guerra de religião, né? Porque a Igraine foi criada nas Ilhas de Avalon, né? Mas ela casou com um cara que era cristão, né? Que é o Gorlois. Então você vê que sempre tem aquele embate, né? Porque um pensa de um jeito e o outro pensa de outro, e você vê que assim ninguém tem uma tendência a se aceitar, né? Porque é isso que eu estou falando, é uma lavagem cerebral, né? E você vê que é muito engraçado também que o livro, apesar de passar numa era medieval, ele toca em assuntos que acontecem até hoje, né? Você Sim. vê que como a religião pode ser usada como lavagem cerebral, sabe? Você crescer dentro de uma cultura, né, muitas vezes impossibilita que você aceite outras. Então você vê que muitos conflitos, né, além dos papéis das pessoas serem estritamente definidos pela religião e pela cultura, você vê que os conflitos também são definidos por isso, né? Tem uma coisa assim que é o Gorlois ali, ele diz ser cristão e na verdade ele não tem os traços do cristão verdadeiro, né? O cara que espancava a mulher e que tratava a mulher como mero objeto, isso aí tá longe de ser um cristão de fato, né? E lá naquela época era muito assim também, não é diferente isso hoje em dia, né? Pelo menos dentro do meio cristão, assim, de pessoas que alegam seguir a Cristo e na verdade isso é quase um status assim, e no final das contas ela acaba não seguindo de fato. E a outra coisa que, como você falou, os papéis muito definidos, né? Então a mulher tava ali para cuidar da casa mesmo e fiar, né? Que é fazer tecido, linhas e tal, acho que tem a ver com isso. E também ela tinha um papel de prover o filho, né? Porque isso era muito forte ali. Tanto é que uma das disputas ali é porque o Ambrósio vai morrer e os filhos dele morreram, né? E a presença do filho ali era a continuidade da história do senhor, né? Infelizmente as mulheres ali não tinham esse papel, isso era muito claro, assim, como elas estavam à mercê, né, dos homens e totalmente na periferia, assim, da sociedade, né? Sim. Você vê que, primeiro que o papel principal de uma mulher nessa época era dar o filho, né, o herdeiro do marido, né? Então você vê que, por exemplo, o Gorlois, ele não dava tanta bola assim nem para a própria filha, que era Morgana, né? Assim,
Você vê que ele era bem diferente. Por quê? Porque o que importava era o filho, né? Quem ia suceder, né? Aquele duque e aquele rei, né? E você vê que nem a Viviane, né? Que aparentemente vem de uma cultura, de uma religião mais, vamos dizer assim, mais livre, né? Em relação ao papel da mulher, você vê assim que mesmo ela tem várias e várias obrigações, né? Porque em uma das discussões que ela tem com a Igraine, ela fala: olha, você também não sabe do tanto que da solidão que eu sofro, porque né, que naquela época ela tem toda aquela responsabilidade de ser a senhora de Avalon, né? Você vê que era uma mulher que tinha filhos, só que cada filho tinha que desempenhar um papel, e ela mal ficava com os filhos, né? Sim. Porque você vê que a Igraine se sente muito injustiçada, né? Porque a Viviane decidiu o destino dela, né? Que era casar com Gorlois e tudo, e depois ela volta, né? E vai dizer para ela que ela vai ter um filho que vai ser o grande rei. Só que não é do Gorlois, né? Ela nem pergunta, na verdade, né? Ela só vem assim e aí, Igraine? Agora, antes era isso, agora é essa outra coisa. Não quero nem saber, vai lá porque é seu destino. Exatamente. E você vê que a Igraine fica totalmente dividida. Porque, assim, ela não chega a amar o Gorlois, né? Longe disso. Só que como ela sai... No finalzinho ela já tá odiando, inclusive, né? Sim, mas você vê assim que finalzinho ela dessas fica páginas. presa entre os usos e os costumes, né? Porque ela quer ser uma esposa honrada, né? E do nada chega a Viviane ali, olha, você vai ter que... plantou a sementinha do mal, né, filho? Exatamente. E aí você vê que ela fica bastante dividida, né? Assim, de mãos atadas, né? Por causa do... Você vê que parece que as pessoas nesse tempo tinham esses papéis bem fixos, né? Sem escolha nenhuma, né? E é legal, assim, você ver a Igraine falando sobre tudo isso, porque você vê a consequência, né? Assim, o que causa na cabeça de uma pessoa. Sim. Né? Você praticamente não ter controle sobre a própria vida, e o interessante é que isso vai para as pessoas do mais alto escalão até a base, né? Outra coisa que achei interessante assim é que no livro anterior, né, a gente estava conversando sobre a Batalha de Waterloo e falando ali de como Napoleão gostava da guerra, né? E o Uther, não só o Uther, como outros caras, outros personagens ali, eles também gostavam da guerra, né? E isso, assim, tudo bem que é um livro ficcional, mas que ele é ambientado naquele tempo lá atrás, onde a guerra ou a ala militar, ela era bem valorizada, né? E talvez a maioria dos homens almejassem estar ali entre os grandes generais e no caso ali são duques de guerra, né? E o Uther é outro cara desse, né? Que, pra ele quer viver de guerra, entre outras coisas, né? Eu fiquei pensando, caramba, isso corrobora, assim, o quanto antigamente, muito provavelmente, ainda era assim, né? Era bem visto até pela sociedade, né? Então faz sentido esse personagem como um homem, e um homem que está ali no centro do poder, né? Já que ele, no final das 100 páginas, ele acaba se tornando o grande rei. O cara buscar algo que era almejado entre os homens, assim, que era a famosa glória e distinção, né? Você vê que a vida deles era isso, né? Então eles nasciam, cresciam, viviam para isso, né? Igual falando, qual o papel de um cara que tem um bom nascimento, né? Se chegar ali a uma distinção militar para ajudar o reino dele a conquistar mais. Então, assim,
óbvio que tinha pessoas que estavam ali porque eram ruins, eram um jeito de matar. Mas, assim, eu não vejo no Uther essa adoração por guerra uma coisa que ele gostava por Ele ser uma pessoa falou, pô. ruim. Ele, Não, assim, ele ele declara. ama. Ele, olha, eu quero ficar na guerra, eu quero pegar as mulheres tudo, mas você vê Aham. que aquilo é uma construção social. Então, assim, ele não nasceu assim, ele foi feito assim. Então, eu vejo assim que não tinha muita opção. Ou você abraça aquilo, ou faz aquilo por obrigação. É, Mas isso. Terminei, desculpa. ele não tinha para onde correr. Então, acho que a vivência acaba ditando de qual forma ele vai lidar com aquilo, né? Então, Uhum. eu acho que ele é um daqueles que abraça, né, essa vida de guerra. Você vê que, por exemplo, igual o Golóis, ele faz um filho filha na igreja, mal faz a filha e vai embora de novo. Aí, Sim. tipo assim, volta 4, 5 anos depois, mal passa um tempo com a família e já tem que sair de novo. Você vê que nessas 100 páginas, um tanto de vezes que eles tiveram que viajar por causa da situação que eles estavam passando. Sim. Só que isso aí levanta aquela discussão, né, Brunão? Que, pô, os papéis bem definidos, então não tinha saída, quer dizer que não há escolha. Eu discordo, eu acho que sempre há escolha. Claro que dentro do que é possível escolher ali. Então, vamos lá. A Igraine, quando ela é espancada lá pelo Gorlois, pô, ela poderia ter simplesmente reagido como uma vítima, né? E se mantido acuada sem enfrentar o cara, mas não foi isso que ela fez. Ela fez diferente, na verdade, né? Ela enfrenta ele, ela até sofre, não revida, ela chega a revidar. Tá com umas coisas dele lá, né? Mas assim, você vê que ela teve a escolha ali de não vou permanecer nesse papel de ser uma mulher vítima de violência doméstica na Idade Média, né? Aí já entra a ficção. Mas é isso que a gente está falando. Qual era o papel da mulher naquele tempo? Reproduzir, cuidar da casa. Então, normalmente, naquela situação, se uma mulher se revoltasse contra o próprio marido, ela seria espancada ali, né? Então, porque é isso que eu estou falando, é a construção social. Então, naquele tempo, a mulher foi levada a acreditar que o único papel dela era aquele. Então, a lavagem cerebral era tão forte que eu acredito que na maioria dos casos elas nem tinham esse pensamento de reagir, né? E se tivessem, logo deixava passar, porque a consequência era grave, né? Então a gente tem muitas fontes aí que dizem, né, que mostram como a mulher é perseguida nesse sentido. Então eu acho que no caso da Igraine tem duas coisas, né? Além da ficção, né, que aí a autora dá uma forçada, a criação dela é diferente, é igual eu tô falando. Como ela veio das Ilhas do Verão lá em Avalon, ela foi levada a crer que ela, apesar de ser mulher, não deveria se submeter. Sim. Né? Mas em contrapartida, todas as mulheres cristãs, elas eram levadas e forçadas a crer e eram submissas, né? Mas aí, na verdade, esse termo submissão, ele nem quer dizer isso, sim. Submissão quer dizer debaixo de uma missão. E não a pessoa se render e viver uma escravidão à vontade do outro, não quer nem dizer isso. Só que lá, claro, na época que se passa a história, tem muito disso, né? E a gente vê as outras coisas que são comuns durante o tempo mesmo. Como o Lot Orkney, ou Orkney, eu não lembro agora o nome do cara. Ele tava o quê? Bajulando ali Ambrósio, só pra ver se ele tinha uma chancezinha do Ambrósio falar: não, Orkney, pega aí o trono pra você, né? Eu vou morrer mesmo, porque não, você já tá me ajudando tanto. Pega aí. Lambibota, né? Puxa saco, né? Que hoje a gente diz que toda empresa tem uma, né? Mas você vê que desde sempre, né? Tem esse papelzinho aí, meio que
né, da víbora, né, da serpente, que só fica ali na espreita, né, esperando o bote, né, ainda bem nesse caso ali do Lot não deu muito certo não. E o cara, assim, só tava querendo o poder mesmo ali pra, como grande rei, né, ele conseguir fazer o que ele quisesse. E o Uther, na verdade, nem parecia desejar isso, né? Eu acho que nem desejava, mas ele tinha um respeito ali por Ambrósio e decidiu ali seguir, né, o que Ambrósio estava querendo que acontecesse quando ele morresse. Eu falei que eu acho legal assim esse esquema de trazer a vida pregressa, né, antes do Arthur, mas é legal também que nessa história do Arthur, que é mais uma das inúmeras histórias que existem, né, é legal porque é a perspectiva das mulheres, né? Eu não sei, no começo assim, tem a Igraine, eu não sei se de repente é outra pessoa, outra mulher que narra. Acontece isso, Bruno, ou é só a Igraine? Por enquanto é mais a Igraine, né? Porque ainda ela vai engravidar do Arthur e tudo. Ei, olha o spoiler. Enfim, mas vão entrar outras mulheres, né? Porque depois que o Arthur nasce, né, vão entrar outras pessoas aí que vão fazer parte da trama, né, da vida Sim. dele, né? Mas por enquanto o foco vai ser mais ali na Igraine, no Lot, no Gorlois, no Uther, Viviane e Merlin. Entendi. Não, beleza, eu acho isso bacana assim, velho, porque geralmente não, né, mas como é uma autora, né, ela trazer essa perspectiva feminina para a história, uma história que geralmente a gente é contada, né, quando tem um narrador por um narrador homem, ou porque ali é um personagem, tem um nome para isso aí, só que eu não lembro agora, né, ela ao mesmo tempo que é personagem, ela é narradora, né. Então, isso é muito legal, velho, porque traz uma perspectiva de uma história tão conhecida e pelos olhos de uma mulher, né? Então, eu acho que por isso que ela até valoriza ali a Igraine, né? A Igraine tem essa força, assim, para se contrapor às coisas que eram permitidas, né, aos homens fazerem naquela época. E isso é legal, assim, de ver no livro. É porque só a autora, ela quis dar voz a outros personagens, né? Uhum. E foi legal, assim, que até antes do nascimento do Arthur, né, do pai dele, você vê que tem um momento que ele se abre com a Igraine, né? Porque num primeiro momento a Igraine vê ele, acha ele, tem uma certa repulsa por ele, e depois vai mudando, né? Você vê que por causa do status também as pessoas escondiam muito do seu interior, né? Então você vê que tem aquele momento que o Uther tá chorando a morte do Ambrósio, né? Sim. Porque o Uther era o preferido dele, então eles eram muito próximos. Então a Igraine chega lá, eles conversam e na presença dela ele se abre, né? Coisa que talvez ele não fizesse por causa do status dele. Quando o Gorlois chega Exatamente, tipo, ele tá chorando. O Gorlois chegou, opa, já sou um... Postura de homem másculo viril barba fazer, né? Exatamente. E a mesma coisa com as mulheres, né? Então, principalmente as mulheres, né? Você vê que tem um dado momento que a Igraine acaba se abrindo com a Morgause, que é a irmã dela, que tem 14 anos, né? 14 anos naquela época lá, pô, não tinha... Você sabia que a adolescência, ela é um termo relativamente novo, velho. Antigamente tinha criança e adulto. Não tinha esse meio termo de adolescência, sacou? É outro ponto que eu vou trazer, que é a maturidade prematura, né? Você vê que, por exemplo, com 13, 14 anos, né, a mulher já tinha que estar pronta ali para ter filho, né? E você vê que com 19 anos a Igraine já se considera uma pessoa velha. Pois é, né? E uma mulher, né, e tal, assim, tipo, mulher naquele termo de mulher adulta, né? Exatamente. E o Gorlois, se eu não me engano, ele tem 45 anos.
Então, assim, já é velho pra caramba. Não, mas né? também você pensar que naquela época assim, a expectativa de vida era super baixa, né, velho? Não é que nem hoje que é mais de 70 anos, assim. Lá morria cedo. Morria muito cedo. Então, aí tem esses dois fatores, né? Porque como a perspectiva de vida era pequena, então você tinha que pular etapas, né? Então, você vê que era uma coisa tão diferente que a própria Morgoth ali, com 14 anos, ela já se achava uma mulher, né? Você vê que ela é bem pra frente, né? Que ela tá doida pra, né? Você vê que ela lança olhares pros soldados e em determinado momento se aproxima do Gorlois, né? Porque depois dos semi-flagras, né? Que dá na Igraine com Uther, né? E talvez seja uma vontade de se vingar dela, né? Talvez, mulher e tal. Mas você vê que eles tinham que crescer muito rápido, né? Uma característica bem comum nessa época, né? Enquanto hoje a gente tá tendo adolescente de 40 anos, né? Lá a mulher de 14 já era uma mulher, né? Uma menina de 14 já tinha que desempenhar papel de mulher. É claro assim que com certeza nem tem esses dados para afirmar nada, mas muita coisa aconteceu para que a adolescência se tornasse uma etapa da vida, né? E pensando aqui agora que o fato da expectativa de vida ter aumentado, né? Muita coisa mudou também nas sociedades, mas a expectativa de vida ter aumentado deu espaço aí para a adolescência chegar, né? Porque antes era que a gente falou lá, menina com 13, 14 anos, que em tese tá nos primeiros anos ali da adolescência, já estava se preparando para casar com alguém e ser mãe de família, né? E você vê que o contexto também era propício, porque era um contexto de guerras constantes. Então você precisa de muito soldado. Como é que você vai conseguir muito soldado? Nascimento, né? Então você vê que é igual eu falo, a cultura daquela época era essa. Então, como os reinos estavam em constante expansão, né, precisava de material humano. Então, a mulher desde cedo já tinha o filho, porque ou ele ia suceder o pai ou ia para a guerra, né? Então, assim, não tinha para muito correr. Parece que antigamente era só isso, né? Tinha os camponeses, os nobres, né? Então, dentro dos nobres, né, eles galgavam cargos ali públicos, né, dentro do próprio reino, né, em termos de administração, ou ia virar soldado, né? E tinha uns camponeses que era agricultura, né, era mão de obra que mantinha, né, a maioria ali, e a mulher era isso, só reproduzir, tanto na parte nobre quanto na parte não nobre, né? E quanto tempo, assim, é claro que a história ela só se situa lá atrás, né? Mas lembrando, né, uma história ficcional, mas demorou muitos anos da Idade Média pra cá, até hoje ainda tem muitas coisas assim a serem conquistadas, né, pelas mulheres. Mas outra coisa interessante, assim, que no livro é até real, né? Que é esse cenário místico, assim. Nas últimas páginas ali, Igraine entra num transe ali e consegue ver a própria irmã que tá lá em Avalon, né? A luz. Qual o nome? Dando a luz. Sim, exatamente. Viviane, velho, é um nome nada a ver pra essa história, né? Gorlois, Igraine, aí vem Viviane, botaram uma brasileira ali. Mas enfim, quanto o místico tá presente, né? E eu acho que é isso aí que causa a confusão na Igraine, sabe? Porque a partir do momento que chegam lá Viviane e Merlin fala pra ela, ó, tem que fazer esse negócio porque é só isso que vai salvar a Bretanha. E é o seu destino. Pô, jogou isso aí na cabeça dela, ela começa a sonhar. Tem umas coisas assim meio sugestionáveis, né? Que
Não necessariamente, se a gente fosse analisar, ela estava de fato sob o efeito de algo místico. Mas às vezes ela estava tanto pensando naquilo que acabava sonhando no negócio, né? Só que, enfim, não é o caso do livro, assim, porque de fato há esse aspecto real, né? Do místico ali. E só que isso é a semente da confusão, né? Que nem eu falei lá antes. Quando eles lançam essa sementinha na cabeça dela e ela resiste um pouco no primeiro momento, depois ela sonha com o Uther. Eu acho que até ela teve uma premonição ali naquele sonho, porque, se eu não me engano, o Arthur ele se envolve com a Morgana, né? E aí... Não é premonição que ela teve uma regressão, na verdade. Né? Ela tem um sonho em que ela se vê em uma vida bem passada, já se encontrando com o Uther, né? Aí eles ficam juntos e tudo mais. Por isso que quando ela realmente vê ele, né, ela tem uma sensação de familiaridade, como se eles sempre tivessem se conhecido, tanto ele quanto ela. Sim. Nesse momento acontece isso. Sim, mas esse sonho não serve só para isso, né? Eu acho que ele também assim indica Arthur e Morgana, né? Porque Morgana era um título, como ela fala, mas também era o nome da filha dela, né? Exatamente, Morgan era um título, né? Aí quando ela tem essa regressão, aí depois que ela acorda, ela se pega pensando assim: nossa, Morgan era um título que tinha, né? Será que é por isso que eu dei um nome para minha filha? Né? Então ela fica se indagando nesse sentido, né? Uhum. E a respeito do místico, né? Que você disse que é uma coisa que sempre existiu. Né? Assim, pelo que dá a entender, tem o dedinho da Viviane e do Merlin, né? Na feição da Igraine, né? Mas, igual você falou, mas você imagina, a sua vida ali sempre foi ditada por essa pessoa que você considera superior, né? Aí, de repente, surge ela, que é uma autoridade grande, mais um Merlin que era um título também. Também era o pai dela, né? Não era pai de ser pai, eu acho, era o pai no jeito de Eu chamar. acho que era o pai mesmo. Acho que era o pai dela mesmo. Aí você vê que sim, são duas grandes autoridades, né? E é igual você falou, plantaram a sementinha, né? E eu acho que uniu o útil ao agradável, né? Mas você vê que o místico também, ele define atitudes. Você vê que pelo lado cristão, né? Você vê que sempre tem aquela coisa, por exemplo, da Viviane ou da Igraine O'Meg falando: vocês dizem que o seu Deus é um Deus de amor, mas todo mundo tem medo de morrer, todo mundo tem medo de ir pro inferno, né? O seu Deus não aceita nenhum além dele, é um Deus de castigo. E as pessoas naquele tempo literalmente viviam assim, né? Você vê que tinha gente dentro da igreja que, por exemplo, se autoflagelava, né, como uma forma de expiar os pecados, né? E você vê que tem o padre Columba, como ele é intolerante, né? Sim. Então você vê que eu acho que era uma época muito ruim para o cristianismo, né? Que era uma religião que era galgada no pavor, no medo, né? Nessa coisa de castigo, nessa coisa da nação, né? E você vê que é historicamente comprovado que na Idade das Trevas, né? Que é quando a Igreja Católica dominava tudo, que foi uma época de muita perda para a humanidade, né? Pelo fato de eles não aceitarem nada que não fosse condizente com eles, né? Então, assim, foi uma história de muito retrocesso, né? Você vê que, mas assim, você vê que quem estava ali por trás usava o místico de qualquer forma, né? Então você vê que tinha culturas que usavam o místico de uma forma mais liberal, né? E outras não.
Sim. Bom, o que eu penso assim sobre o cristianismo nesse ponto, né, é que nem, por exemplo, hoje assim, tem muitos, vamos botar assim, representantes da religião, né, que não são bons representantes, né? Então lá naquela época também não era diferente, assim. Tinha muita gente que dizia ser, por isso que eu dei o exemplo do Gorlóis, né, que dizia ser, mas que no fundo não era, né? Porque sim, o cristianismo prega que Deus é amor, mas que Deus também é justo, né? Então, o pessoal ali que tinha medo, provavelmente eles não tinham uma relação com Deus ou um entendimento, até porque, se você for ver como no livro, ele também traz que são os católicos, né? Que estavam ali naquela época. E, se eu não me engano, as pessoas comuns elas não tinham acesso à Bíblia, por exemplo, né? Então elas não podiam interpretar a Bíblia ali. Era só o que as autoridades falavam, né? As autoridades eclesiásticas, né? E o quanto de pessoa que tinha ali que não tinha as ideias erradas, digamos assim. Ele não era um representante de fato. Por exemplo, o cristianismo não prega você ser intolerante e perverso com as pessoas, sabe? Isso não existe. E só que era o que acontecia ali. Muitas pessoas eram soberbas, né? Orgulhosos, vaidosos, e utilizavam a posição que elas tinham, não diferente da postura de um rei, por exemplo, ou de um nobre. Utilizavam como mecanismo de exercer poder sobre as pessoas, né? E nossa, olha como eu sou puro, olha como... E na verdade nem era, né? Essas pessoas, elas representam até os personagens que foram os responsáveis pela morte de Cristo, que eram os fariseus, que eram esses assim, que por fora eles aparentavam ser religiosos no sentido bom da palavra, mas por dentro os caras eram podres, tá ligado? Então, nessa época aí do que a gente tá vendo nas Brumas de Avalon, não é diferente. Na verdade, não apareceu nenhum personagem ali que eu olhasse pra ele e falasse assim, cara, esse daqui representa o cristianismo do jeito que é de verdade, sabe? Nenhum, Bruno. Não, e até hoje é assim, né? Até hoje. É óbvio que antigamente era mais, porque poucas pessoas tinham acesso à informação, né? Então era muito mais fácil para aqueles, igual você falou, para as autoridades ali fazer aquela lavagem cerebral. Manipular, então, muito mais fácil. E aí, assim, você vê que não era nem culpa da maioria das pessoas, sabe? Elas eram levadas a viver uma vida de erro, baseada naquela religião, né? Então você pega a Inquisição, então como quase ninguém tinha informação e aquelas autoridades eram referências, eles acabavam acreditando, né? Porque o cara fala assim, eu sou sacerdote, eu tenho contato com Deus, tu não tem? E aí, pois é. Vai falar o quê? E você acaba acreditando, né? Assim, pela ignorância, e você vê que como isso fez mal e como isso faz mal. Você vê que hoje isso acontece. E olha que hoje acesso à informação é o que não falta, né? E era um terrorismo mesmo lá naquela época, né, velho? Tu pensar que era na base do medo. Tanto é que isso foi um contraste interessante, né? Pô, se Deus é amor e é justo, por que eu não vou querer estar junto dele, né? Porque o que era pregado ali pelos padres, não vou generalizar porque eu nem sei. Claro que a gente está fazendo um paralelo aqui dos fatos reais com o momento que é ambientado da história, né? Mas era pregado coisas que nem existiam, né? Na verdade, assim, era bem na base do medo mesmo. E por isso o pessoal tinha mais medo de morrer do que sentir paz, porque ia se encontrar com o seu Deus que é amoroso e justo e que ia estar junto com ele, né? Então, eu acho que era bem por isso, assim, velho, que a gente acaba vendo isso. A própria Igraine, né, fala, como assim? Esse negócio é desse jeito, né? E vocês estão
Tipo assim, vocês, as pessoas, né? Como que vocês não querem estar próximos do seu Deus, né? Já que ele é tão bom assim, né? Exatamente por isso, porque tinha um terrorismo por trás ali, né? E os representantes que eram os representantes da época não eram bons representantes do que de fato o cristianismo é, né? Você vê que é até curioso que a religião ali da igreja, né, ensinava que a morte era só mais uma porta para outra vida, né? Você vê que é por isso que ela não entende, que ela, no entendimento dela, morrer não era uma coisa ruim, você não tinha que ter aquele pavor da morte, né? Então você vê que, de certa forma, a religião dela ensinava o que a morte deveria ser para um cristão, né? Uhum. Que é o encontro com Deus de novamente, né? Você vê que esse contraste, né? É muito curioso. Sim. É a mesma coisa, assim, sabe? É uma passagem. Mas por conta das outras coisas que eu já mencionei aqui, que a gente já tocou nos pontos, o pessoal tinha medo, né? E... Bom, é isso, sim. Eu não tenho muito mais a acrescentar sobre essas 100 páginas. Acho que tá muito cedo ainda, né? Vai ter muita história pela frente ainda. Mas eu tô gostando, Brunão. Tu tá relendo, eu tô lendo pela primeira vez, eu tô achando massa. E você, Brunão? Suas considerações finais aí pra gente encerrar Book of Brain 4.1. Minhas considerações finais é que essas primeiras 100 páginas, eu acho que As Brumas como um todo, apesar de ser um livro de fantasia, eu acho que ela dá uma visão muito legal sobre como eram as coisas, né? Nesta época, né? Então eu acho que a autora ela faz muito bem nesse sentido de deixar a gente muito bem ambientado, né? Porque principalmente por a gente estar vendo as coisas pela uma ótica das mulheres, né? Uma ótica feminina, assim, não entrando nesse negócio de feminismo tudo, mas como eram as coisas para elas, né? Como isso afetava a cabeça delas, né? Então esse lado humano eu acho muito interessante também. Legal. Então é isso aí, a gente encerra aqui o Book of Brain Entre a Espada e o Cajado.